Bom dia a todos. Gente, hoje nós iremos ainda ler Gênesis 7, tá? Nós iremos ainda continuar falando de Abraão, né? Porque a história dele é muito bonita, não dá para você falar tudo assim em pouco tempo, né? Então, nós iremos falar da confiança que você deposita em Deus pode fazer toda a diferença na sua vida. Abraão, ele aprendeu a confiar em Deus para levá-los a um passo de cada vez. Tudo que ele fazia, ele orava a Deus, ele fazia sacrifício, ele fazia o melhor dele para Deus. Deus conversava com ele. Olha que coisa mais linda, né? O próprio Deus conversava com Abraão. Deus essencialmente lhe disse: confie em mim, confie. Se Deus falar para você, confie em mim, o que você tem que fazer? Confiar, né? Confia em mim. Com esse primeiro passo, porque é melhor você confiar em Deus e deixar Ele levá-lo, né? Ser conduzido por Deus. Naquela época, Abraão deve ter se perguntado, né? Se era melhor arrumar sua tenda, deixando sua família, seus pais, ou não, ou continuar onde ele estava. Mas Deus falou para ele sair da onde ele estava e ele obedeceu, procurar outro lugar, né? Quando Deus deu a Abraão esta instrução, ele lhe deu apenas o primeiro passo, não o passo 2, o primeiro, né? Abraão não iria ficar para a etapa seguinte, até que ele tivesse realizado a primeira etapa. Isso é tão simples, mas tão profundo. Deus nos dá direção, Deus mandou ele sair e arrumar outro campo para ele morar, outro local, outra terra. Quando Deus deu a Abraão essa instrução, ele lhe deu apenas esse primeiro passo e ele seguiu, ele creu, ele teve fé. Você pode ser como muitas pessoas que se recusam a dar o primeiro passo, até que eles pensam que entende o passo 2, passo 3. Se você não fez nem a primeira etapa, como você vai fazer as outras? Tem gente que às vezes fica até esperando alguém soltar uma bomba atrás dela para ela sair do lugar, né? Se assim for, espera que você será inspirado para avançar no plano de Deus, no projeto que Deus tem na sua vida, para a sua vida. Confia, dê o primeiro passo. Nós estamos no começo do ano. Você faz 500 planos, mas você não faz nenhum porque você tem medo de dar o primeiro passo. Você não faz nada, você fica paralisado, você não obedece nem a instrução de Deus, entendendo que a sua vontade, que a vontade de Deus para você irá levar você de cada vez aos poucos. Não é tudo de uma vez, gente, é os primeiros passos, de cada vez, até construir a sua confiança, a sua fé vai crescendo mais, né? Você vai obedecendo mais a Deus. Depois dos primeiros passos, a sua fé vai crescer, vai aumentar, porque você vai ver, vai perceber que há sempre a certeza que Deus irá instruir a cada passo que você tomar, tá? A cada passo. Deus também não está falando que você vai fazer só as coisas certas. Com certeza, você é humano, você vai errar. Todo mundo tem direito a errar, mas Deus vai te ajudar a sair desse erro, pode ter certeza, né? É só você ouvir a voz de Deus, ser obediente a Deus. Você não pode servir a Deus Senhor, a dois Senhor. Ou você serve Deus ou você serve a quem? O Deus de Baal. Então você escolhe. Saiba que Deus tem um bom plano para a sua vida e que você será abençoado quando você começar a obedecê-lo. Você pode perder as bênçãos por não obedecer a Deus claramente, a servindo a Deus, a dois deuses ao mesmo tempo, deuses de Baal. Ele mostra o caminho a seguir e você está a caminhar nessa direção que Deus te deu. Às vezes Deus pode ser gentil o suficiente para levá-lo a parte do caminho, até a metade, até o fim.
mas chega um momento em que você vai ter que andar sozinho, com as suas próprias pernas, né? Você já tem que adquirir força, adquirir fé, confiança e começar a fazer sua parte também. Deus quer que você obedeça. Ele não quer que você discuta com ele por 3 ou 4 semanas antes que você vai fazer uma coisinha simples. Ele quer que você confie nele, como Abraão, a dar o primeiro passo. Ele te chamou pela fé para tomar os primeiros passos e seguir adiante nos seus projetos, né? Podemos ler a promessa de Deus a Abraão em Isaque e pensar, aleluia, isso se aplica a mim também. Mas não podemos esquecer que Deus exigiu um sacrifício de obediência antes de Abraão receber a promessa. Abraão tinha que estar disposto a deixar o lugar onde estava confortável. Imagina ele sair no meio do deserto com aquele calor e armar uma tenda em outro lugar. Não é fácil, né? E ele teve que deixar seu pai, todos os seus parentes. E ele o fez. Ele simplesmente mudou-se com fé para o lugar que Deus disse, né? Mas teve só um parente que quis ir com ele, que foi Ló, né? Ló resolveu seguir ele. Mas depois, daí a história do Ló muda também, né? Você pode ter uma espécie de bênção igual de Abraão. Se Abraão recebeu tantas bênçãos, o que faz ele diferente de você? Você sabe? Ele era o quê? Extremamente obediente a Deus. Obediente. Em Gênesis 13 diz... Lemos que os pastores de Abrão e seu sobrinho Ló estavam discutindo, porque não havia espaço suficiente para ambos os seus rebanhos e manadas. Eles tinham muito, né, animais, né, gados. Abraão sugeriu que Ló fosse para um caminho e diz que ele iria para o outro lado, mas que houvesse espaço suficiente para ambos, os seus animais e a família. Ló escolheu a melhor terra para si e deixou Abrão com a porção inferior. Gênesis 13:10. Nesse ponto, o Senhor disse a Abraão: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste, por toda a terra que você vê, que eu te darei. Eu darei a ti, a tua descendência para sempre. Deus gosta que a gente tenha bens materiais, tenha terra, tenha casa. Quem não quer que você tenha nada não é Deus, é o inimigo, é o Satanás mesmo, que quer que você fique na miséria, dependendo das pessoas. Faríamos bem em lembrar essa história hoje, em vez de você ficar desanimado, deprimido ou com raiva quando as pessoas nos decepcionam. Deus quer que nós levantamos nossos olhos, olhe ao redor e confia que Ele nos pode dar coisas bem melhor para nós, né? Ele quer fixar os olhos dele em nós e dar-nos bênção sobre bênção e riquezas, tá? Então você tem que ter o quê? A fé em Deus, né? E pedir para que Deus mude a sua história, muda. Não deixa, gente, esse ano ser igualzinho o ano passado. Não deixa. Dê o primeiro passo, muda. Muita gente compra até tinta para pintar a casa. Você acredita que a tinta fica lá fedendo, enferrujada, velha, porque a pessoa não tem coragem de levantar do sofá e pintar a casa. Aí Deus é culpado? Não, nesse caso é a preguiça mesmo, né? A preguiça mata. Então, é a mesma coisa com o nosso negócio. Não adianta você ter um projeto, ter tudo, mas não ter coragem, né? Não ter coragem de fazer nada. Tem um ditado que diz:
Deus ajuda quem cedo madruga. Deus não gosta de gente preguiçosa acomodado, tá? Nós vamos ler Salmo 147. Presta bem atenção. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, é decoroso, é louvar a Deus. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados do coração e liga-lhe as feridas. Conta o número das estrelas, chamando a todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Quando vocês foram fazer algo grandioso, você foca nessa aqui, ó, 147:5. Vou ler de novo. Grande é o Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graça, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir as ervas do monte, e que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos também quando clamam, que também os corvos também têm fome. Não se deleita nas forças do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e do que esperam na sua misericórdia. Louva o Senhor, ó Deus, louvai o Sião, ao teu Deus, porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoou os teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos, e a flor da farinha te farta. Que envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente. Quem dá a neve como lã e espeja a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e corre as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos, seus juízos a Israel, tá? Louvado seja Deus. Então, vocês viram que Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus pode mudar a sua vida. Se Deus falou que vai mudar, se Deus está falando, vá, que eu estarei com você, o que você está esperando? Vamos orar. Vamos clamar, Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor amado, que venha abençoar a todos que estão clamando comigo, todos aqueles que estão nesse momento orando, pedindo por justiça na sua vida, por mudança de vida, Senhor. Muitos estão querendo fazer novos projetos esse ano, Senhor, mas tem medo de dar o primeiro passo, Senhor. Que o Senhor ajude essas pessoas, Senhor. Fale com elas, Senhor amado, fala, para que elas não tenham medo, Senhor, de enfrentar os desafios da vida, porque viver é um grande desafio, Senhor. Eu peço a Ti que vai abençoando a todos que têm grandes projetos, Senhor, mas nunca tiveram a coragem nem de tentar, Senhor. Que eles percam esse medo, Senhor, que eles inovam na sua vida esse ano, que não seja um ano como qualquer outro, mas um ano de renovação, um ano abençoado, um ano de colher bons frutos, um ano que eles vão ficar para a história, Senhor, um ano de progresso, um ano de fartura, um ano de bênção, Senhor. Chega de maldição, chega de palavras ruins, chega. Que Deus vai abençoando grandemente a vida de todos, vai abençoando a saúde, vai derrubando por terra todas as palavras contrárias, palavra de maldição, tudo que falaram contra essa pessoa, que ela nunca ia prosperar, que ela nunca ia ser ninguém, que ela ia andar que nem mendigo no meio da rua, que está quebrada agora. No poder de Deus eu quebro, eu lanço fora, que vira cinza todo o mal que lançaram contra essas pessoas. Vai abençoando, derruba por terra toda a obra do inimigo, toda a obra feita
nos terreiros, nas matas, nas florestas, nas cachoeiras, tudo seja derrubado, queimado. Muitas pessoas nesse momento estão sentindo calafrio, estão com ânsia de vômito, dor de cabeça. Não tenha medo, porque é Deus te libertando. Vai colocando na mão de Deus. Você que está com vontade de chorar, pode chorar, que Deus está dando libertamento para muita família nesse momento. Muita pessoa que está se sentindo reprimida, com soluço na garganta, mas não consegue nem chorar. Mas Deus fala: pode chorar, minha filha, porque eis que eu estou contigo. Eu mudarei o teu deserto, eu mudarei o seu deserto, e você vai ver bênçãos acontecer. Amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, tá? Fique com Deus. Vamos confiar que Deus é maior na nossa vida, né, gente? Nós temos que ver que Deus está sempre presente na nossa vida. E Deus sempre nos ajuda, tá? Vamos por esse ano, um ano de bênção, um ano de colheita, um ano abençoado, tá? Foca na sua bênção. Não fica focando em coisas ruins, desgraça, não. Foca na sua bênção. Porque aquele tempo não era fácil a vida das pessoas, mas eles tinham fé, eles acreditavam que Deus ia mudar o cativeiro deles, e Deus mudou o cativeiro deles. Deus pode mudar o nosso também, né? Obrigada, até a próxima, se Deus nos permitir, e fica com Deus. Obrigado.